Olá, família linda da nossa querida Maçonaria Universal, seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, vamos dar continuidade aí a nosso estudo sobre intervisitação. E hoje eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo. Pare aí o que você esteja fazendo, né? Relaxe e vamos adentrar no que eu irei apresentar para vocês. Eu acredito que depois desse vídeo você não vai ter nenhuma dúvida do que consiste essa questão de intervisitação, que hoje é proibido pelas potências maçônicas, digamos assim, tradicionais, que clamam para si o absolutismo, o direito da representabilidade da maçonaria universal. Nós vamos, uma vez por toda, desmistificar essa mentira que hoje você acredita, que tiraram de você a liberdade de conviver entre os irmãos maçons. Como surgiu isso? Para nós entendermos, é necessário que a gente busque pelo menos nos relatos que chegou às nossas mãos, né? Alguns documentos. E o documento que nós temos de mais validade, que é aceito por toda a maçonaria, são os landmark, principalmente de Mackay. E aí, no primeiro landmark, diz o seguinte, olha: os processos de reconhecimento são os mais legítimos e inquestionáveis de todos os landmarks. Não admitem mudança de qualquer espécie, pois sempre que isso se deu, funesta consequência vieram demonstrar o erro cometido. O próprio texto aqui diz que em tempos passados houve mudança da formalidade do tratado de como os maçons se reconheciam. Ou seja, como é a forma de reconhecimento dos maçons, senão pelos sinais e os toques e as palavras que nós recebemos na nossa iniciação. A única forma de reconhecimento existente na maçonaria especulativa, nos seus primórdios, e operativa, era os sinais, os toques e as palavras. Não havia outra formalidade. Não havia nenhum tipo de papel, documentos que provasse que você era maçom. Ou seja, para que eu provasse para o meu irmão, para outra pessoa, que eu sou maçom, eu passava por um processo de reconhecimento. Segundo o 10º landmark, quando eu fosse visitar uma loja, eu, não sendo reconhecido por nenhum irmão do quadro daquela loja, eu teria que passar por esse processo de reconhecimento. Não havia necessidade de eu apresentar qualquer tipo de bandeira, ou seja, qualquer tipo de livro. Não havia uma busca documentada. Ou seja, eu vou aqui ver se a tua loja ou o teu nome está no List of Lodge, ou seja, a tua potência esteja no List of Lodge. Ou se eu vou olhar aqui se tuas mensalidades estão em dia. Eu vou olhar aqui se teu sim está válido. Não havia essas formalidades. Tudo isso é criação da maçonaria especulativa atual. A única forma do reconhecimento que nós tínhamos era aquilo que nós recebemos em nossa iniciação, os sinais e os toques e as palavras. Outrora, como diz o próprio texto, houve uma tentativa de mudança. Na verdade, houve mudanças. Digamos que nesse tempo aqui, da maçonaria operativa para especulativa, fizeram o que estão fazendo hoje. Digamos, vamos especular. Vamos especular. Digamos que a Grande Loja de Londres, quando ela se constituiu, quando ela se tornou uma instituição, não diferente das igrejas evangélicas, que foi instituída nada mais diferente pelo um reverendo presbiteriano, que foi James Anderson, ele que foi o redator da Constituição da Grande Loja Unida da Inglaterra, criando-se a Constituição.
e os seus regimentos, e então nada do que você mesclar aquilo que você está convivendo como vida na tua atualidade. Então eu vou buscar um reverendo para fazer a instituição de uma instituição, a qual eu vou dizer que agora em diante é a maçonaria, a representabilidade pura da maçonaria. O que ocorreu aqui foi a funesta tentativa de mudanças. Então o que ocorre? Nessa mudança, aplicaram certas formas de reconhecimento. Qual seria? Temos registro? Não. Nós não temos registro. Tudo que você ouvir e falar em relação ao que foi tentado transformar essa mudança da formalidade de reconhecimento, não temos provas documentadas. Até porque há um relato de que o terceiro grão-mestre da Grande Loja Unida da Inglaterra, ele mandou queimar todos os documentos que existia da maçonaria especulativa. Acreditava ele que a maçonaria, por ser secreta, não havia necessidade de materiais escritos. Ele tinha sua certa razão, não é verdade? A partir do momento que você quer algo secreto, sigiloso, não é melhor que você nem escreva, né? Ou fique simplesmente na fala. E até porque eu vejo até um pouco de incoerência quando você tem ata, você tem edição de textos dentro de um templo maçônico que vai perpetuar uma situação se você de fato quer ser algo discreto ou secreto. Então esse grão-mestre não foi muito radical não. Ele mandou queimar todos os documentos até ali existentes. Então quando o James Santos faz um relato da fundação da Grande Loja de Londres, ele faz em cima de especulações, ele não tem relatos históricos, até porque não tem o nome dos fundadores. Temos aí especulação do primeiro grão-mestre, né? Temos o nome do primeiro grão-mestre, mas você não tem uma ata dos fundadores da Grande Loja de Londres, né? Você não tem nada escritos, né? Tudo é especulação. Até a data é especulação. Mas bem, então como foi formado essa mudança? Em que sentido? Será que trocaram os sinais e os toques e as palavras? Aqui está dizendo que sim, houve sim uma tentativa, houve várias tentativas, né? Mas que não deu certo. E que hoje de certa forma, a maçonaria brasileira tem tentado não mudar, mas de certa forma velar e esquecer essa tradição de reconhecimento. Ou seja, apagar essa forma de reconhecimento, não respeitando essa forma de reconhecimento da tradição maçônica. O que faz hoje o maçom institucional se reconhecer não são a formalidade ritualística de uma tradição maçônica. O que faz hoje o maçom ter direito a uma assento em uma loja, segundo o 14º Landmark, que todo maçom tem direito a ter assento em uma loja constituída, que é por meio do reconhecimento, como diz o 10º Landmark, né? O maçom tem que passar pelo processo de reconhecimento. Se ele não for conhecido daqueles irmãos do quadro, daquela oficina, né? Ou então, se ele for reconhecido, não há necessidade. Mas se ele não for reconhecido, ele tem que passar pelo processo de reconhecimento. Hoje, sabemos que não é usado essa prática. O que é usado para que eu possa ter assento em uma loja institucional, é necessário que eu esteja com os meus carnéis em dias, pagos, ou se eu vier de uma outra potência, é necessário que eu porte um documento chamado kit placé, né? Ou seja, que eu prove que sou maçom por meio de documentos escritos, diferente da maçonaria como tradição iniciática, que era pelas formas de tradição, ou seja, pelos sinais, toques e palavras. Hoje não, hoje você é reconhecido se você tiver um sim, se você tiver um kit placé, um kit ex-ofício, ou as tuas mensalidades em dia. Então, eles velam, eles não respeitam o primeiro Landmark. Eles simplesmente abafam a tradição maçônica. De certa forma, pode estar acontecendo uma mudança nesse primeiro Landmark. Mas isso não nos convém. Vamos ver, vamos tentar resgatar e desmitificar essa temática de como ocorreu essa tentativa de mudança. O que acontece? Segundo a nossa especulação, a gente pode deduzir o seguinte: quando se criou a primeira
organização institucional que denominou-se Grande Loja de Londres, esses maçons que ali se reuniram, eles procuraram se institucionalizar, ou seja, se separar da maçonaria operativa, que nós vamos denominar aqui como maçons antigos, onde todos os maçons tinham livre acesso às lojas constituídas. Para melhor você entender essa questão, que também hoje foi nos tirado esse direito, né? Foi nos tirado essa vivência, como eu falei no vídeo de ontem. Uma loja maçônica é constituída de pessoas, de irmãos. O que hoje a especulação, a maçonaria nos tirou também, fez com que a gente acredite, nos condiciona a acreditar que a loja é o templo maçônico. É um templo, ou seja, feito de pedras. Como eu já falei em vários vídeos meus, que a maçonaria operativa ela estava inserida dentro de uma visão cristã, dentro de uma visão do Evangelho do Cristo. Então os maçons operativos entendiam que a eclésia, ou seja, a loja, era constituída de pessoas, de maçons, não feita de templos, ou seja, feita de obras feitas por mãos humanas. O verdadeiro templo de Deus era o nós. Essa era a visão esotérica dos maçons operativos. Os maçons levantam templos à virtude e cavam as masmorras aos vícios de si mesmo, não ao templo. O que a maçonaria especulativa fez? Tenta tirar essa essência, essa espiritualidade e leva para o templo material, não muito diferente da igreja católica, não muito diferente das igrejas evangélicas, porque isso vai dar sustentabilidade e riqueza ornamental aos templos e vai dar arrecadações financeiras. Ora, não é mais fácil dizer para os irmãos que é necessário que eu sustente uma instituição, que eu sustente um templo onde eu possa reunir para que eu possa arrecadar dinheiro e dar responsabilidade aos irmãos para manter o materialismo, do que manter um corpo orgânico, do que manter de fato o que é mais importante, que são os irmãos. Não é mais fácil fazer com que a sustentabilidade material de um templo seja mais salutar do que a sustentabilidade orgânica dos irmãos? Então é isso que a maçonaria hoje institucional faz para com seus filiados, os seus associados, tirando assim a essência da maçonaria, que era trabalhar de fato a vivência e o deslumbre, digamos assim, o crescimento dos irmãos ali iniciados. Então essa questão, a loja nada mais é do que irmãos, ou seja, só possamos dizer que a loja é constituída, que a loja está reunida quando há a reunião de pessoas. O local é simplesmente um local. Então os irmãos antigos, eles tinham essa mentalidade, eles tinham essa vivência. Eles não tinham um lugar certo para se reunir. O que eles tinham, sim, era a sustentabilidade da vida orgânica dos irmãos. Então quando a loja ia se reunir, os irmãos se comunicavam e diziam: a loja, que somos nós, vamos nos reunir em tal lugar. E naquele momento se espalhavam, e aí os irmãos ali constituíam uma loja e se reuniam. Se todos os irmãos que soubessem daquela reunião tinham o direito a se reunir, se fosse do irmão do quadro, e se não fosse irmão do quadro, quando ele ali estivesse, eles iam passar, se não fosse irmão conhecido dos irmãos da loja, se fosse de outra loja, ou seja, de outra convivência, ele tinha que passar pelo processo de reconhecimento. Mas se ele fosse conhecido do irmão, ele não precisaria. Então eles mantinham a tradição. No nascimento da maçonaria especulativa, o que acontece? Tiram esse direito, dessa formalidade de reconhecimento, por meio da tradição, e criam outra forma. Eu não tenho como dizer para você qual foi a forma criada. Eu só posso afirmar para você que houve criações. Ou se mudaram os toques e as palavras, ou se quiseram mudar os sinais.
e etc. O que acontece quando essas lojas, esses irmãos se reúnem para fundar a instituição Grande Loja de Londres, eles criam uma outra forma de reconhecimento, para haver a primeira separação, para haver a primeira incisão da maçonaria. Então não foi progresso. A criação da instituição Grande Loja de Londres e logo depois Grande Loja Unida da Inglaterra não foi um progresso, foi uma incisão, foi uma separação. Aí a maçonaria já começou a perder a sua essência. Bota isso na tua cabeça, não foi uma evolução, foi um retrocesso. E por orgulho, por vaidade desses irmãos com interesses pessoais, interesses próprios, né, por ambições pessoais, eles criaram uma outra forma de reconhecimento, que isso não vingou, como diz o próprio texto, não teve sustentação. Por quê? Porque os irmãos operativos, os irmãos antigos, continuaram a sua vivência. Os irmãos cagaram para essa nova forma institucional. Eles, rapaz, deixa eles viver aí, nós vamos continuar vivendo como a gente vive. Só que no decorrer do tempo, os maçons especulativos, formado de uma elite mais inteligente, começou a entender que era melhor a unificação. E uma forma de unificação é tentar levar os outros irmãos a acreditar que é necessário essa nova visão e condicionar, fazer aqueles irmãos antigos acreditar que a única forma da maçonaria sobreviver é aderir a esse novo movimento. Mas os antigos bateu o pé e disse, não, tudo bem, nós somos revolucionistas, nós somos progressistas, nós vamos aceitar a sua forma de ver a maçonaria, mas vamos fazer o seguinte, vamos entrar no acordo, vamos manter as tradições, vamos criar aqui uma forma de nunca mais isso mudar. Aí criou-se as marcações, os landmarks, né? Então criam-se os landmarks, as leis infinitas, as leis imutáveis. E uma das imutabilidade das leis é que os maçons antigos pediram que as tradições do reconhecimento fossem aqueles que vinham da sua originalidade operativa. O toques, as palavras e etc, etc, que todo maçom recebe na sua iniciação. Se você ler os landmarks de Mackay, você vai observar que eles estão entremesclados entre os maçons modernos e os maçons antigos. Vai haver exigência, entraram num acordo, você pode ler lá, você vai ver um acordo entre a tradição antiga, dos maçons antigos, para os maçons modernos. Uma das exigências foi essa aqui do primeiro landmark que os antigos exigiram que acontece, que permanecesse. A segunda era que todo maçom tem o direito acesso, livre acesso a reunir em lojas a qual existir, aonde for constituída uma loja. Pelo fato de que quando se fundou a instituição, houve essa proibição. A maçonaria institucional que começou a proibição de intervisitação dos maçons. Já quando a criação dos landmarks, os maçons antigos exigem que acabe com isso. Exige que acaba com isso. Aí o 14º landmark está bem claro, diz que todo maçom tem acesso, o livre acesso, a reunir aonde tiver uma loja legalmente constituída. Então a exigência dos maçons antigos é que permanecesse a intervisitação dos maçons. Quem fosse maçom teria direito a tomar assento em uma loja legalmente constituída. Então os maçons antigos e os maçons modernos aceitaram essa universalidade. Ou seja, então tudo bem, então vamos permanecer a tradição. E, de fato, vamos acabar com isso, não vamos mais proibir os maçons que se fizer reconhecer, eles terão acesso às lojas legalmente constituídas. E aí você estudar os landmarks, você vai ver essa interação entre os antigos e os modernos. Os antigos aceitam a criação de um grão-mestre, até então eles não tinham um grão-mestre, né? Eles não tinham um grão-mestre, os antigos, aí eles aceitam a criação do grão-mestre. Os antigos não tinham a lenda do terceiro grau, não tinham o terceiro grau de mestre, a qual os especulativos, né? Os modernos criaram, mas os antigos aceitam, não viram nada que saísse, né? Que fugisse. Então houve uma concordância
Estude lá os landmarks, você vai ver que há uma concordância. Bem, trazendo por dias atuais. Por que dessa proibição? Se lá atrás, os irmãos acabaram com isso. Eles chegaram a um comum acordo. Eles decidiram que a universalidade da maçonaria ela tinha que se perpetuar, que não pudesse mais haver essa proibição de intervisitação. Porque hoje há essa proibição. Porque hoje, para que eu possa visitar uma loja do Grande Oriente do Brasil, tem que ter tratado de reconhecimento. Aí, meus irmãos, já falei sobre isso. É uma questão totalmente conveniente, uma questão totalmente política. Conforme os maçons antigos foram morrendo, os maçons especulativos foram prevalecendo, foram tomando territorialidade e foram ganhando espaço. Eles nada mais fizeram o seguinte, cara, não vamos esquecer isso aqui, porque foi um tratado dos nossos pais, mas vamos ofuscar, vamos botar um leque em cima, vamos botar um pano em cima, vamos voltar novamente à proibição, né? Agora vamos simplesmente dizer o seguinte, para você intervisitar uma loja ou ter direito a uma loja, agora não é questão somente do tratado ou das formalidades de reconhecimento. Agora você vai ter que ter um sim, você vai ter que pagar suas mensalidades, você vai ter que ter todos os seus direitos pecuniários em dia para que você tenha direito a assento em uma loja regularmente constituída. Então o que eles fizeram? Eles simplesmente ofuscaram o landmark e criaram formas veladas de que você fique iludido, que você acredite que você está dentro de uma tradição maçônica. Aí eu vou afirmar aqui para vocês que eu vou começar a divulgar a Grande Loja Unida do Estado de Ceará, nós viemos para resgatar as tradições maçônicas. Aqui você tem direito a assento em nossa loja, segundo as nossas tradições. Aqui você não precisa estar com as mensalidades em dia, eu não preciso fazer tratado de reconhecimento com o Grande Oriente do Brasil, porque eu estou dentro dos landmarks. Todo maçom, segundo o 14º landmark, tem direito a assento em uma loja constituída. Simples. E se você é maçom, se você é portador dos sinais e toques e palavras, e se você é um homem livre, e se você não é condicionado, que você não é escravo, você tem direito a vir sentar em uma reunião de uma loja legalmente constituída, nossa aqui do estado de Ceará. Pode ter certeza. Se você for reconhecido do irmão do quadro, você não vai passar pelas formalidades de reconhecimento. Mas se você simplesmente querer nos visitar e a gente você não tem nenhum, ou seja, a gente não conhece você, nenhum irmão do quadro conhece você, mas se você for maçom e você passar pelo processo de reconhecimento, você terá assento. Mas aí vem o babaca e diz assim, Jair, hoje tem internet, Jair, os rituais estão aí, tem um trolhamento. Pô, hoje tem falsificação, o cara pode falsificar um sim, o cara pode falsificar um kit placê, o cara pode falsificar um documento, o cara pode, quer dizer, é mais fácil o documento ou de fato o jargão maçônico? Pois eu desafio qualquer pessoa goteira, ou seja, dessa linguagem, que não seja um maçom verdadeiro, vir aqui ter conosco. Eu digo para você, se ele não for maçom, ele vai se decepcionar. Ele pode ter sim alguns caguetezinhos, mas a gente vai se aprofundando tanto que vai chegar o momento que ele vai se abrir as pernas, meus irmãos, me desculpa e tal, eu não queria enganar vocês, sei o quê. Ou seja, o maçom verdadeiro não se deixa enganar, beleza? Bote isso no seu coração. Bote isso no seu coração, um maçom verdadeiro não se deixa enganar. Nós temos sim a forma de reconhecimento dos nossos antigos irmãos, os maçons operativos. Ninguém toma assento aqui em nossa loja se ele não for maçom, se ele não se fizer reconhecer. Se ele não fizer se reconhecer, infelizmente ele não tem assento em uma loja maçônica, segundo as nossas tradições. Simples assim. Mas aqui não é necessidade você trazer uma palavra semestral, não é necessidade você trazer um carné dizendo que está com as mensalidades em dia, ou muito menos um kit placê, ou muito menos uma palavra, ou seja, aquelas coisas que fazem você acreditar que é a única forma de dizer que você é maçom.
um sim, né? Não, aqui o maçom é reconhecido segundo as tradições. Se não for assim, se eu não respeitar as tradições, se eu não respeitar de fato a essência maçônica, as leis maçônicas, os landmarks, para que maçonaria? Me diga, para que maçonaria? Me responda você, para que maçonaria? Se nós não vivermos segundo as nossas tradições maçônicas, para que maçonaria? Me responda. Te amo sem te conhecer.